vamos falar de um tema que, olha, mexe com todo mundo: o estresse no trabalho. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? Para ilustrar, a gente vai mergulhar num dos ambientes mais complexos que existem: um hospital. A grande questão aqui é: e se o problema não for a pessoa, mas a forma como o trabalho está organizado? É isso que a gente vai investigar hoje. Então, para começar, fica essa provocação. Qual é o custo psicológico que fica escondido por trás dos trabalhos mais exigentes? Pensa só, em profissões onde a vida de alguém está em jogo a todo momento, qual é o preço que os profissionais pagam? Muitas vezes esse custo deixa cicatrizes que a gente não vê, sabe? Fica por dentro. Primeiro, tem a exaustão emocional. Sabe aquela sensação de estar completamente esgotado? Como se a bateria interna simplesmente chegasse a zero. E não é só o cansaço do corpo depois de um dia puxado, não. É algo mais fundo. É o esgotamento da capacidade de se importar, de se conectar com o trabalho e principalmente com as outras pessoas. Aí vem a pressão constante. Imagina só. Em ambientes críticos, as cobranças não param, e o que está em jogo é sempre muito, muito alto. Essa tensão sem fim é como um alarme que nunca para de tocar na cabeça. Vai desgastando, sabe? Até mesmo os mais resistentes acabam vivendo num estado de alerta que não desliga nunca. E claro, todo esse estresse acumulado, uma hora ele transborda. E geralmente vira o quê? Conflito. Pequenas faíscas viram um incêndio. A comunicação, que deveria ser a cola da equipe, começa a quebrar. E o resultado não é só um clima ruim, é algo que afeta diretamente a segurança e a qualidade do que é feito. Ok, com esse cenário todo desenhado, vamos agora focar no ambiente do hospital. Ele funciona como um laboratório perfeito para a gente entender esses desafios, esses riscos psicossociais. Afinal, ali a saúde de quem cuida é tão crucial quanto a de quem está sendo cuidado, né? E é aqui que vem a grande virada de chave. A abordagem mais antiga, a tradicional, costuma apontar o dedo para o indivíduo, sabe? Falar que faltou resiliência. Mas essa nova visão propõe algo totalmente diferente. Parar de olhar para a pessoa e começar a olhar para o sistema. Então, o ponto central é exatamente essa comparação. A gente sai daquela lógica do você tem que aguentar firme para uma pergunta muito mais inteligente. O que na organização do trabalho está gerando esse sofrimento? Percebe? A responsabilidade vira compartilhada e o foco muda para prevenção, para melhorar o ambiente como um todo. Beleza, a ideia é ótima, mas como é que a gente faz isso acontecer na prática? É aí que entram as chamadas metodologias ativas. Pense nelas como um conjunto de ferramentas que colocam as próprias equipes no centro da jogada para identificar e resolver os problemas. A ferramenta principal aqui é a aprendizagem baseada em problemas, a famosa PBL. A ideia é muito poderosa, mas é simples. Em vez de alguém chegar com uma solução pronta, a própria equipe mergulha num problema real do dia a dia. Juntos, eles investigam as causas e, no fim, são eles mesmos que desenham as soluções. Eles se tornam os arquitetos da mudança. Vamos pegar um caso prático para isso ficar mais claro. Imagina uma equipe de enfermagem com muito afastamento por estresse. Com o PBL, a conversa muda de figura. Em vez de só reclamar dos sintomas, o grupo começa a investigar as raízes do problema, na organização do trabalho. E as soluções que aparecem são bem concretas, como, por exemplo, mexer no tamanho das equipes ou criar um canal de comunicação que realmente funcione com a chefia. Mas olha, o PBL não está sozinho nessa. Existem outras ferramentas bem potentes. O Roleplay, por exemplo, que é basicamente uma simulação, ajuda a treinar para situações de estresse num lugar seguro. A instrução por pares é excelente para debater assuntos mais delicados. O ponto principal é o seguinte: é preciso ter uma caixa de ferramentas variada. Afinal, nem todo prego se resolve com o mesmo martelo. Ok, a teoria é bem interessante, mas a pergunta que não quer calar é: isso funciona mesmo na vida real? Quais resultados uma organização pode esperar de verdade se adotar essa abordagem? Vamos dar uma olhada nesse impacto. E os resultados, olha, vão bem além do bem-estar. A gente está falando de uma queda real no número de afastamentos para a saúde mental, de um clima de trabalho mais colaborativo, com menos briga e, talvez o mais importante, equipes que se sentem mais donas do próprio trabalho, pensando de forma crítica. No fim, é um ganha-ganha. Ganha a pessoa, ganha a organização. E para a gente ter uma imagem clara desse impacto, é só olhar para o absenteísmo. Ele é um dos termômetros mais diretos da saúde de uma empresa. A tendência é que, com essas metodologias, as ausências por questões de saúde mental caiam. E caiam bastante. No fundo, o que a gente está discutindo aqui é bem mais do que um monte de técnica.
É quase uma nova filosofia de trabalho. É sobre entender que o sofrimento no ambiente de trabalho não é sinal de fraqueza. É um dado valiosíssimo, que está apontando para uma falha no sistema. E aí entra uma figura-chave, o profissional que facilita esse processo todo. O papel dele não é ser um terapeuta, mas sim um tipo de mediador, um tradutor que pega o sofrimento, as queixas da equipe e transforma isso em dados técnicos. São esses dados que vão fazer a gestão enxergar o problema no sistema e aí sim agir para mudar de verdade. É claro que nada disso funciona se não tiver uma base ética muito sólida. Confiança é a palavra-chave. O sigilo tem que ser absoluto e inegociável. Os dados são sempre vistos em conjunto, como um todo, nunca de forma individual. Ninguém pode se sentir exposto. A regra número 1 sempre é proteger quem trabalha. Essa frase final amarra tudo que a gente conversou aqui. É sobre isso. Usar metodologias ativas para transformar a escuta do sofrimento em uma leitura técnica dos riscos. E, a partir daí, promover mudanças que são coletivas, que são na organização. É sair da lógica de curar o indivíduo para entrar na de prevenir o adoecimento do sistema. E para fechar, fica essa reflexão. Pense um pouco no seu ambiente de trabalho, ou nos lugares por onde já passou. Quando aparece um problema de estresse e de esgotamento, qual é a reação mais comum? É tratar o sintoma focando na pessoa? Ou existe um esforço real para entender e consertar o sistema que causou aquilo? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, diz muito sobre a saúde de uma organização.